Pesquisadores investigam a morte de centenas de botos no litoral do Rio de Janeiro. A situação aumenta o risco de extinção da espécie e pode estar associada à presença humana a um vírus detectado pela primeira vez na América do Sul. Em nenhum outro lugar do mundo se vêem tantos golfinhos desta espécie juntos. Ele é mais conhecido como boto cinza. Ao contrário de outros golfinhos, este gosta de águas rasas, normalmente baías, onde os rios desaguam no oceano. Ele é encontrado nesta faixa do mapa, que vai da América Central até o litoral sul do Brasil. Mas a grande concentração está neste pequeno trecho entre o Rio de Janeiro e Santos, no litoral paulista. Mais precisamente, nas baías de Ilha Grande e de Sepetiba, ainda no estado do Rio. Estimativas falavam em 800 animais ao redor da Ilha Grande e outros 800 na baía vizinha. Um terceiro grupo, bem menor, ainda pode ser visto entre a cidade do Rio e Niterói. 25 botos vivem dentro da Baía de Guanabara. A presença deles foi sempre tão marcante que o boto cinza está no brasão e na bandeira da cidade maravilhosa. Voltemos para a Ilha Grande, onde algo misterioso começou a acontecer no fim de novembro. No mês seguinte, a mortandade de botos chegou a Sepetiba e com um registro de óbitos jamais visto. Antes desse evento, a gente registrava geralmente 5 indivíduos por mês. Mas na hora que começou essa questão de vir 8, chegamos a ter 12 carcaças no mesmo dia. Pescadores foram apontados como suspeitos num primeiro momento. Soubemos aí que nós estávamos matando boto na rede, que é isso? Poxa, a gente fica até triste com isso. E mais triste porque a gente é muitas vezes acusado de uma coisa que a gente não... Entendeu? Mas, eventualmente, o boto não acaba se enroscando na malha colocada pelos pescadores? Talvez, pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer. Mas eu queria que os especialistas me afirmassem isso. Então eu não tenho como provar que o pescador é realmente um predador da espécie. Eu não sei. Durante 2 dias, nós acompanhamos a contagem dos animais mortos. De longe, a gente até pensou que fosse um peixe, mas não é não. É um bebê boto. Quando o animal está dentro do ventre da mãe ainda, ele tende a curvar o corpo dentro do útero, né? Ele fica meio encolhido dentro do útero. Então isso gera marcas no corpo, são essas linhas que a gente observa, chamadas de dobras fetais. Dessa vez é uma fêmea e um animal adulto, de mais ou menos 1,5 metro de comprimento. E pelo estado de decomposição não muito avançado, ela deve ter morrido há pouco tempo. Dentro dessa população de boto, as fêmeas com filhotes são alimentos chaves, né? Então, se a gente perde esses animais, para recompor essa população é muito mais complicado. Com uma terceira carcaça encontrada, o número de golfinhos mortos passava de 160. Esse aí, imenso, é um macho adulto, com a carcaça já num estado de decomposição já bem mais avançado. É muito ruim, é uma imagem muito desagradável. Dói testemunhar isso. Não tem como se acostumar a ver esses animais mortos. Não tem como. Até porque a gente costuma ver eles vivos aqui, e é isso que move a nossa profissão, né? Então ver uma fêmea dessa, um animal desse morto, a deriva aqui, é de cortar o coração, não tem como. Um fenômeno parecido foi observado pela Agência Americana para os Oceanos. Entre 2013 e 2015, 273 golfinhos de uma outra espécie morreram, contaminados por um vírus, o chamado morbilivírus. Alguns anos antes, esta pesquisadora da USP, a Universidade de São Paulo,
já havia encontrado rastros do vírus num golfinho morto. No Brasil, a primeira vez que a gente detectou o vírus foi em 2010, num boto cinza, que encalhou na costa do Espírito Santo. Ele é parecido com o vírus da sinomose dos cães e do sarampo humano. No entanto, assim como o vírus dos cães não passa para os humanos, o vírus que acomete os golfinhos também não passa para as pessoas. Teria sido essa a causa da mortandade dos botos no litoral fluminense? A suspeita de contaminação pelo vírus foi levantada por veterinários deste laboratório, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 20 amostras de carcaças foram enviadas para a Universidade de São Paulo. E o resultado confirmou: 15 animais haviam sido infectados pelo vírus. Essa é a primeira vez que tem um registro de uma mortalidade associada a morbilivírus no Atlântico Sul. A notícia era muito ruim para a gente porque o histórico que se tem de surtos de morbilivírus chega a dizimar até 70% de populações de algumas populações de cetáceos no mundo. Não tem nada que a gente possa fazer para parar o efeito desse vírus, para nenhum tipo de vacina, nada que a gente possa fazer. Precisa esperar a resposta daquela população de botos a esse vírus. Mas estamos esperando um quadro ruim mesmo para essa população. A principal forma de contágio se dá pelo chamado borrifo. É quando o boto vai à superfície para respirar. Exatamente, através do borrifo, quando um exala e outro inspira, né? E isso pode ter sido um fator que favoreceu a transmissão, né, em larga escala, tanto na Baía de Sepetiba como na Baía de Ilha Grande. Porque, por característica, essas populações elas formam grandes agregações, podendo chegar a mais de 200 animais. E isso facilitaria, né, a transmissão através da respiração entre esses indivíduos de uma forma bem rápida, né? Apesar de o vírus não fazer mal à saúde dos humanos, pessoas estão se expondo ao risco. Veja estas fotos tiradas na quarta-feira passada, na praia. O que pode acontecer é que as carcaças dos animais têm bactérias, fungos, outros agentes que sim podem afetar os humanos. Então, o fato também do animal estar doente é sempre um risco para a população. Nos cetáceos, animais da família do boto, o vírus ataca os sistemas nervoso, respiratório e destrói as defesas do organismo. Daí, tantos golfinhos serem vistos extremamente magros, com as costelas aparentes. O vírus ele age abaixando a imunidade dos animais, então qualquer atividade que gere estresse pode contribuir com que os animais demorem mais para se recuperar. 3 atividades no mar foram apontadas como causadoras de estresse para os botos. Primeira, a própria pesca. Pescadores estão sendo orientados a se afastar das áreas onde se vêem grupos de botos, as chamadas agregações. Evitar a área de agregações, evitar o tipo de rede de malha. Você usa uma malha, uma rede com 6 metros de altura, a gente está pedindo para reduzir essa rede para 3 metros de altura de profundidade, para não haver um contato direto com a espécie. Segundo fator de estresse, o turismo. Ao contrário de outras espécies, o boto cinza tem um comportamento mais tímido. É raro quando se aproxima dos barcos, como neste momento. Você vê que eles estão até um pouco mais indiferentes à nossa atividade, porque o mais importante agora é comer. Estas imagens foram feitas com o motor do barco desligado. O motor seria um potencial ruído que atrapalha eles. Somente porque eles usam o som para se reconhecer o ambiente, identificar os cardumes, etc. Prefeituras recomendaram a suspensão da atividade de observação dos golfinhos para fins turísticos. Os proprietários de barco estão respeitando esta recomendação? Porque nunca houve isso aqui, né? Mas sim ou não? Alguns sim, alguns estão aderindo sim. Nem todos respeitam? Nem todos. Terceiro possível fator de estresse para os botos, a dragagem. 1 mês e meio depois do início da mortandade dos animais, chegou à região este navio holandês,
Ele foi contratado para dragar, aumentar a profundidade de 3 áreas da Baía de Sepetiba. Esta no canal de navegação que dá acesso a terminais portuários. E estas outras 2, onde os navios fazem manobras para entrada e saída. O contrato prevê aumentar em até 10 metros a profundidade nas áreas mais escuras do mapa. Agora, vamos sobrepor este mapa a outro, que mostra os pontos onde os botos costumam ser vistos. Pois bem, golfinhos transitam pela área que começou a ser dragada no dia 12 de janeiro. E a dragagem, revolvendo a lama do fundo da baía, poderia comprometer a saúde já debilitada dos animais. Com base no parecer de 2 universidades, este procurador da República pediu a paralisação da dragagem por pelo menos 1 mês. Muito embora não haja uma cura para essa doença, é muito importante que os botos tenham um ambiente propício para uma situação, para uma condição de recuperação da sua saúde. Essa condição ambiental propícia passa por a redução do ruído, né, que ocorre na baía, e uma redução da poluição em geral, né, e da atividade humana em geral na baía. Mas o Ministério Público e os órgãos ambientais do Estado não se entenderam sobre o período de suspensão da dragagem. Essa relação causa e efeito entre dragagem e mortandade, ela não está configurada hoje. Vamos ser precavidos e vamos suspender essa dragagem por 15 dias. Esta semana acaba a proibição temporária e uma comissão de controle ambiental decide se a draga volta ou não a operar. Enquanto isso, pesquisadores fotografam os botos sobreviventes e comparam as imagens com os registros feitos nos últimos 20 anos. As nadadeiras são como impressões digitais do animal. Para a surpresa de Leonardo, velhos conhecidos dele foram encontrados vivos. Essa aqui no caso é Bola, e ela deu uma informação bastante importante pra gente, que seria o intervalo de nascimento entre um filhote e outro. O dela deu 2 anos e meio. A gente tem a Lili, que ela foi fotografada em 1997. Rapado, a gente tem o Shark, a gente tem o Corte. São os que a gente ainda continua vendo aqui e tem mais de 13, 15 anos de acompanhamento aqui ao longo da Baía. Felizmente, esses indivíduos não foram acometidos pela doença, ou se foram, estão reagindo bem. De novembro até agora, nas baías de Ilha Grande e Sepetiba, foram recolhidas 220 carcaças de botos. Só em Sepetiba foram 160 mortes, de um total de 800 animais. Ou seja, 20% da população de golfinhos não resistiram à passagem do vírus. Só que o pior parece já ter passado. A média diária de animais mortos vem caindo, o que pode indicar o fim do ciclo da contaminação. Isso dá esperança para a gente de que eles vão se perpetuar, vão enfrentar e conseguir passar essa doença, e ao mesmo tempo a gente vai conseguir mais para frente ver eles perpetuando aí, tendo seus filhotes e dando continuidade para essa população aqui.